Menino, Boa tarde, Lázaro. olha quem veio visitar. Ótimo! Como é que tu estás, Claudete? Ah, tô bem, Severino. Eu não disse que um dia eu viria aqui? Tumimo, nesse dia da busca pelo seu livro, ao chegar na cooperativa Tiriri, minha mãe me falou que o padre demorou muito a chegar. E vocês chegou a hora do almoço e vocês não foram com dinheiro suficiente para fazer lanche. E como a mãe era mais pequena, a minha avó ela saiu na rua e encontrou um certo cidadão. E, segundo minha mãe, aparentemente ele era um mecânico e ele estava almoçando. E a minha avó pediu a este cidadão comida. E este cidadão ele deu um prato de comida à minha avó e à minha mãe. Mas em seguida ela ficou com vergonha de pedir para o senhor e acreditava por o senhor ser mais velho, mais forte, ia suportar todo esse tempo. Enquanto o Padre Melo não chegou, a Ângela, que era a sobrinha dele, nos atendeu muito bem e mandou que nos aguardasse. Quando ele chegou, a sobrinha, Ângela, pediu para o Padre Melo participar da conversa. Ele tomou conhecimento do fato e disse: qual é o propósito da senhora estar aqui, dona Sebastiana, qual era a minha mãe? E ela disse: é porque meu filho quer estudar, fazer a 5ª série, e eu não me encontro em condições de comprar o volume do livro. Os 4 volumes. Aí ele disse para mim, por isso você não vai parar de estudar. E mandou Ângela, a sobrinha dela, ir para Recife. E então, Ângela, compre os livros dele. Você trouxe os livros, o nome, eu já estava com ele na bolsa, puxei, e ela foi para Recife. Quando foi com menos de 5 dias, eu estava com o livro na mão. Isso me ajudou muito a me formar, fazer o ginásio, como na época se diz, né? O 2º grau já foi um tempo bem melhor, certo? Inclusive onde eu viajava de bicicleta também, que não existia ônibus público como tem hoje, né? Hoje tem até por via local, não existia. Era ônibus pago pela empresa e assim mesmo horários que não batia com o horário de estudo. E aí eu pedi uma bicicleta, ela comprou, e durante 7 anos de estudo em Pujuca, eu acabei eu usei 3 bicicletas novas, compradas na Crédito Móvel Novo Lar. 3 bicicletas Monarch. Tinha um número de bicicleta muito resumido, porque uma bicicleta ela equivalia a 10 toneladas de cana. O irmão mais velho, quando meu pai chegou a falecer em 75, né, ele foi quem ficou com uma propriedade de 10 hectares e me deu apoio de eu estudar. Era quem me dava dinheiro de lanche e dinheiro de fardamento. O fardamento não era comprado, não era doado, como hoje nós temos fardamento na Prefeitura Municipal de Ipujuca, né, todo fardamento completo, inclusive transporte escolar. E o fardamento era comprado, sapato conga, né, todo fardamento comprado através de dinheiro particular, cada um que segurasse. E daqui do Engenho Cachoeira só estudava 2 alunos. Eu, Severino Romualdo da Silva, e Edileuza, uma filha de um agricultor forte, qual ele tinha um carro e podia alugar uma casa para deixar ela na rua. Mas, porém, todo dia eu ia e voltava.
andando cerca de 12 quilômetros de rodagem de barro, sem contar com da PS60 do Engenho Arimbi ou do Engenho Tapera até Ipujuca. Enquanto colegas que estudávamos juntos, e depois que eu fui convocado para ser professor substituto, isso foi muito gratificante. E os meus colegas que estudaram comigo, ou estudavam, eles passaram a me respeitar, eles passaram a me interagir, eles passaram a me observar. E eu acredito que despertou interesse até os meus alunos ser professor, como o professor Silvio, professor Paulo, tá certo? E outros, que hoje, Tamires, que hoje é uma universitária, né, em Recife, uma menina daqui, ainda os pais dela ainda estão aqui, ela vive aqui, tá certo? Estuda em Recife, trabalha em Recife. Mônica, a menina que hoje eu recebi uma homenagem de Brasília, inclusive foi uma aluna do 4º ano comigo. Então isso é gratificante demais. Falar de Severino demais. É falar de trabalho, falar de seriedade, de amor. Severino, ele foi um professor, né, e continua sendo na minha história. Fui aluno dele com toda a honra e ele ainda permanece sendo meu professor. Trabalhei 16 anos ao lado dele como professor da mesma escola e tenho um imenso orgulho de falar sobre o professor Severino Ramos, pelos seus 30 anos de serviço prestado na nossa comunidade. Me espelhei muito no professor Severino Ramos, até porque a minha letra é idêntica à letra de Severino Ramos. E ainda hoje eu posso dizer que o que eu aprendi foi com Severino. Vocês têm, qual era o meio de transporte que ele utilizava para estudar na época? Pode falar um pouco sobre isso? Severino começou muito pequeno, saía daqui do Engenho Cachoeira, pelaquela estrada do Engenho Tapera para Ipujuca e conseguiu o seu objetivo. Que o professor Severino Ramos ele saía de Cachoeira até Ipujuca de bicicleta? De bicicleta para estudar. E nesse percurso foi-se embora três bicicletas. Inclusive foi já não está mais na nossa presença, né, o irmão dele, o saudoso Amaro Porco. E eu me sinto muito orgulhoso de prestar essa homenagem ao professor Severino Ramos. Parabéns, Severino, e que Deus ilumine você e toda a sua família. Toma aí, do seu amigo Silvio e irmão na fé. Como o cara dizer não, esse cara aqui é um mito para dizer em Cachoeira. O cara que tem 30 anos de profissão numa comunidade dessa. Você nunca ouviu ninguém falar mal dele em relação a esses fatos, nem sobre o que ele fez de bom ou de ruim. Graças a Deus só fez coisas boas. Todo mundo aqui, eu acho que só tem a agradecer a pessoa que ele foi. Eu quero agradecer a Deus pelo professor, né, Severino Ramos, que foi um excelente professor. E em nome da minha família, o meu irmão Alexandre, minha irmã Mônica, minha irmã Edilene, minha irmã Eliana, que passou por ele, um homem que deixou um legado muito bonito aqui na comunidade. E eu me sinto assim privilegiado dentre tantos alunos que estudou com ele, que foi seu aluno. E dentre esses, eu sou um dos tais que estou aqui para prestar homenagem a Severino Ramos. Era um professor bem aplicado na sua matéria, ele era exigente. Os sucos que ele cavou, que ele plantou, a semente, ela continua germinando e creio que frutos melhores ainda virão através do seu esforço que ele teve para trazer o benefício, a educação para as pessoas aqui do colégio aqui municipal, o Colégio Santo Cristo. E eu agradeço ao Senhor, né, nosso ilustre Frei Carlos Santana, que nessa gestão, né, nós vemos que ele trabalhou, como nas anteriores. Aprendi com o meu professor, o eterno professor, Dr. Carlos José de Santana, que é o prefeito de hoje, o atual prefeito, tá certo?
E hoje eu agradeço a ele por minha propriedade e toda a comunidade ser privilegiado com essa estrada. Aqui, ó, essa pista aqui, que foi ele que colocou em prática. Isso aqui era um rio de lama. Quando eu estudava em 76, isso aqui dava lama no meio da roda da bicicleta. Hoje nós temos asfalto, né? Valorizou tanto a agricultura como o ser humano. A carreira de ser educador, ou professor, ou mediador, como se fala, não é tanto financeiramente, é mais amor, é mais vocação. Porque o educador, ele passa a amar. Ele passa a amar. E quando ele passa a amar, aquilo ali, ele passa por dificuldades, às vezes, como é que eu posso dizer? Às vezes, sem até condições. Ele não olha condições. Porque ele vê o lado bom. Isso, encontra a solução. Exatamente. E encontra a solução. Os elogios, tá certo? Isso é muito bom. É isso que nós, como os professores, como os educadores, alimentam o nosso espírito. É isso.